Das sombras do Palácio Nacional. Inscreva-se até as trincheiras lamacentas da política. Isto é a Pocilga, o chiqueiro da política, com porco. E aí, meus queridos habitantes desta cloaca pestilenta, mas fascinante, chamada política mexicana, bem-vindos mais uma vez a Pocilga, o chiqueiro da política. O único canto onde não tapamos o nariz para mexer na lama. Eu sou Che Marrano e hoje o chiqueiro está transbordando de sujeira. Daquela fina, daquela que a gente gosta, daquela que espirra, até os lustres do Palácio Nacional. Coloquem suas botas de borracha hoje, 29 de janeiro de 2026, a realidade supera a paródia e os cínicos estão em festa. Vamos começar, parem tudo, tragam os violinos, os corações de pelúcia e o confete lorguinda, porque começamos com o romance do século. Acontece que nossa flamante presinepta, Cláudia Sheinbaum, e o laranja favorito de todos, Donald Trump, tiveram uma conversa maravilhosa, segundo ambos disseram em seus respectivos comunicados. Não, esses dois já parecem saídos de uma comédia romântica de baixo orçamento. Há apenas alguns meses, o tio Sam nos ameaçava com tarifas até por respirar, e com enviar drones para procurar troco nos bolsos das nossas calças. Mas ó milagre da diplomacia de papel! Após um telefonema, Trump, esse homem conhecido por seu sutil manejo da verdade e seu nulo narcisismo, escreveu em sua rede social que Cláudia é uma líder inteligente e maravilhosa. Cito textualmente: em breve voltaremos a conversar e, em última instância, agendaremos reuniões em nossos respectivos países. O México tem uma líder maravilhosa e inteligente, deveriam estar muito felizes por isso, acrescentou o presidente Donald J. Trump. Tradução do idioma trumpista para o espanhol vulgar. Ela me prometeu que vai colocar a Guarda Nacional para varrer a fronteira com escova de dente se for necessário, e que vai continuar obedecendo tudo o que eu mandar. Os mandatários conversaram um dia depois que o secretário de Economia, o Milusos, Marcelo Ebrard, se reuniu com o chefe do escritório comercial dos Estados Unidos, Jameson Greer. Em Washington, eles concordaram em iniciar conversas formais sobre possíveis reformas no acordo de negócios entre Estados Unidos, México e Canadá. O famoso TEMEC, em virtude desse tratado, entrou em vigor em 2020. Os três países devem iniciar uma revisão conjunta do pacto comercial antes do dia 1º de julho, no seu 6º aniversário, para confirmar a intenção de renová-lo por um período de 16 anos ou realizar modificações. Esta é a segunda conversa que ambos os mandatários têm no último mês, após a ameaça do presidente dos Estados Unidos de atacar os cartéis mexicanos do narcotráfico. E no início da revisão do tratado entre México, Estados Unidos e Canadá, prevista para este ano. Por sua vez, diz a Xaxis que eles falaram sobre a fronteira e o comércio. Que revelador! Eu esperava que, com certeza, Trump pedisse a receita dos tlacóios e ela pedisse conselhos sobre como usar fixador de cabelo em climas úmidos. A verdade é que querem nos vender esse distensionamento como grande triunfo diplomático. Quando todos sabemos que, assim que Donald precisar acalmar os ânimos em seu território, ele vai voltar a nos usar como pinhata. No jardim da Casa Branca, já estão preparando reuniões presenciais. Que emoção! Na coletiva de imprensa para enganar trouxas, direto do Palácio Nacional. A dona afirmou que foi uma ligação cordial, que durou cerca de 40 minutos e na qual abordaram temas econômicos. Sheinbaum afirmou que há bastantes avanços na negociação do TEMEC, mas ainda não podem divulgar muito mais. Ele afirmou que há sinais positivos dos Estados Unidos para avançar no tratado comercial com o México, como o reconhecimento de que nosso país tem o melhor acordo do mundo com o país do norte, cito textualmente sobre o acordo comercial. Ontem houve uma publicação do embaixador sobre o interesse que eles têm em aumentar as regras de origem. Ele mencionou também outros temas, não apenas o setor automotivo. Isso foi apresentado ao Marcelo, e o Marcelo pode vir já na próxima semana para detalhar as conversas para vocês. Mas estamos avançando muito bem,
ainda não há nada concreto, mas está avançando muito bem, disse a Schaches. Cláudia Baum agradeceu a mensagem que o presidente Donald Trump escreveu em sua rede social, na qual elogiou a mandatária mexicana. Após a ligação telefônica que tiveram na manhã desta quinta-feira para conversar sobre temas comerciais e de segurança. Alguém não vai gostar disso, disse ela brincando. Ou pelo menos foi o que ela pensou, depois que minutos antes reclamou que os atores políticos da oposição criticam. Se o relacionamento de Shane Baum com Trump é bom, mas também se fosse ruim. A Chacha do Bem-Estar afirmou que Trump a convidou aos Estados Unidos, mas ainda não há data definida para a viagem. Sim, ele me convidou para os Estados Unidos, mas não combinamos uma data em particular. Isso ficou desde que fui a Washington. E combinamos de continuar nos falando para, dar seguimento às reuniões que nossas equipes têm, explicou. Além disso, ele disse que manifestou a posição do México de manter o acordo comercial com o Canadá e os Estados Unidos. Mas ele disse que Trump reiterou sua posição em relação a esse país, ao qual ameaçou impor tarifas de 100% e mantém diferenças após as declarações feitas pelo primeiro-ministro canadense Mark Carney em Davos, Suíça, no Fórum Econômico Mundial. No entanto, a Schaches preferiu não falar mais em sua coletiva sobre a relação entre Canadá e Estados Unidos, mas adiantou que em breve poderá conversar por telefone com o primeiro-ministro Carney. Eu não gostaria de falar sobre esse assunto, ou seja, se foi falado sobre o tema do Canadá, o que Trump mencionou publicamente, ele também nos mencionou por telefone. Nós sempre somos muito respeitosos com o ministro Carney, o reconhecemos muito, o respeitamos muito. E o nosso interesse é que o acordo comercial entre os três países seja mantido, e isso sempre vamos manifestar. Então, vamos deixar por aí. De qualquer forma, mais adiante daremos mais informações. Temos uma relação muito boa com o Canadá e, claro, a ligação com o ministro Carney pode acontecer em breve. Não está marcada neste momento, mas conversamos há pouco e estamos buscando uma ligação com ele em breve também, disse a dona. Por outro lado, ao ser questionada sobre o tema de Cuba, assim como o petróleo que o México entregava para a ilha, a presidenta negou que isso tenha sido mencionado na conversa com Trump. Com a conversa desse juiz, 29 de janeiro 2º de 2026. A primeira foi no dia 12. Cláudia e Trump somam 12 conversas por telefone e apenas um encontro pessoalmente. Mas aqui vem o comentário maldoso desse porco imundo que gosta de chutar o vespeiro. Porque é tudo muito bonito, flores pra lá e pra cá, tudo muito respeitoso. E a porra? Mas acontece que o que nenhum desses dois personagens diz é o que aconteceu ontem. Acontece que nossa serviçáltica ficou pálida durante a coletiva de ontem de manhã. Ela perdeu a cor. E não acreditem em mim? Olhem só a imagem que vou mostrar para vocês. Coloca o vídeo, meu Luiz Berman. Ontem, por volta da 1h, saíram daqui do Palácio Nacional 2 veículos com placas de carros diplomáticos. Vamos ver se ele teve alguma reunião com alguém do corpo diplomático ou com algum embaixador? Sim. Sim, eu tive uma reunião. Com quem, presidenta, já? Esteve aqui também o chanceler. Com qual embaixador ela se encontrou? Já informo vocês. Tem a ver com o assunto dos Estados Unidos? Já informo vocês. Aí está a Cláudia, doutora, a cientista. Mas reparem bem na linguagem corporal, que é a que não mente quando perguntam para ela sobre aqueles carrinhos com placas diplomáticas estacionados do lado de fora do Palácio SAS. Ela perdeu o controle do corpo, até acho que escapou um pum, porque esse sorrisinho não é de felicidade, é de quero sumir. Já me pegaram, no flagra. Dá para ver o suor frio, não me digam que é pelo calor da cidade do México. Isso é puro pânico, esse silêncio constrangedor, porque ela diz que teve reunião, mas não diz com quem. Que transparência é essa? Quem puxou a descarga? É aqui que entramos no terreno das teorias que tanto gostamos neste chiqueiro. Por que o medo? O grande Dom mandou recado, já mandou Trump avisar como as coisas vão ser agora que ele está no comando?
Por que essa cara de humilhação só aparece quando estão te dando uma bronca? Sobre o canadense, acabaram de pegar um peixe grande do Canadá em solo mexicano. E não foi a nossa superpolícia, foi o FBI. Hoje ele não falou nada sobre Cuba. Vieram puxar a orelha dele. É lindo ver como o teatrinho da soberania deles desmorona. Quando os patrões de fora vêm cobrar explicações, a coragem deles acaba em 1 segundo. Em outras notícias, enquanto no centro do país brindamos com atole pelo amor internacional, em Sinaloa a realidade nos dá um tapa na cara com gosto de chumbo. No dia 28 de janeiro, os deputados do Movimento Cidadão Sérgio Torres Félix e Elizabeth Montoya Ojeda descobriram que em Culiacán o fosfo combina muito mal com o vermelho do sangue. Sofreram um atentado em plena via pública, porque, claro, o que é a política em Sinaloa sem um pouco de pirotecnia de alto calibre? O Gabinete de Segurança Nacional diz que já assumiu o controle. Nossa, que medo! Com certeza agora os criminosos estão tremendo debaixo de suas camas, enquanto os funcionários mandam um tweet condenando energicamente os fatos. É uma joia ver todas as forças políticas rasgando as vestes, o pessoal do MC gritando por justiça, a Morena dizendo que são heranças do passado. E o PRI-PAN? Bom, eles continuam procurando sua dignidade no fundo de um barril. A realidade é que Sinaloa já não é um estado, é um campo de tiro onde os políticos são silhuetas de papelão. A estabilidade regional, essa foi embora de férias há anos e não deixou endereço de retorno. E para fechar com chave de ouro essa jornada de incompetência premiada, vamos falar do trem interoceânico. Vocês se lembram daquele descarrilamento que deixou vários mortos e feridos, não é? Pois já saiu o laudo e surpresa, não foi sabotagem dos conservadores, nem um meteoro, nem culpa da Lua em quarto crescente. Dona Ernestina afirmou que o trem estava muito rápido. Poxa, quem diria que um projeto emblemático, feito às pressas, sob a corrupção do Bodoque, do Bem-Estar e seus amigos? Com o orçamento contado em guardanapos, teria operadores com licenças vencidas e vontade de brincar de Velozes e Furiosos. A presidente, com aquela calma característica dela, confirmou que houve negligências operacionais. Não me diga que perspicácia desse governo, agora dizem que vão oferecer uma reparação integral do dano. Tradução, vão dar uma cesta básica, um tapinha nas costas e vão pedir para não votarem na oposição. Em 2027, é a marca da casa. 90% de lealdade, 10% de capacidade e 0% de freios. Bem, meus irmãos estimados, as coisas nesse lamaçal, temos uma presidente que encanta o Trump, uns deputados que não podem sair na rua sem um colete à prova de balas de titânio e um trem que corre mais rápido que a lógica dos seus diretores. Aí está ela. A defensora da pátria está um feixe de nervos porque não sabe como explicar que vieram visitá-la com carros diplomáticos e que, no seu palácio, quem manda são outros. Que vizinhança bonita! E vocês o que dizem? Porcos? Foi medo ou simplesmente o tlacóio da manhã não caiu bem? Deixem nos comentários, curtam, se inscrevam e compartilhem, porque isso vai ficar ainda mais enlameado. Eu vou me retirar para lavar as mãos, porque só de contar isso para vocês, já sinto que fiquei com mofo. Continuem sintonizados na Pocilga, o chiqueiro da política, onde a verdade não só dói, mas também cheira a esgoto entupido. Eu sou o Che Marrano e nos vemos no próximo Lodazal. Até mais. Isso é a Pocilga, o chiqueiro da política com Che Marrano.